Protestos de 24 de maio. Policiais militares que atiraram em manifestantes durante confusão na esplanada são afastados. Ataque de hackers. Sites do GDF voltam ao normal depois de invasão que exibia mensagens contra Temer. PSDB continua, mas com ressalva. Tucanos seguem na base por reformas, mas dizem que podem sair caso surjam fatos novos que comprometam o presidente da República. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Os policiais militares que atiraram em manifestantes no violento protesto de 24 de maio foram afastados. O ato fora Temer acabou em cenas lamentáveis de vandalismo, desordem e agressão. Os dois PMs cumprirão funções administrativas até a conclusão do inquérito, que deve levar mais uns 40 dias. A Polícia Militar informou que os PMs que atiraram contra manifestantes na esplanada dos ministérios no dia 24 de maio foram afastados das ruas. Os tiros foram disparados durante o protesto, que reuniu cerca de 45 mil pessoas contra o presidente Michel Temer. A manifestação foi marcada pela violência. Foram 8 horas de desordem e confronto. Essas imagens mostram a reação dos policiais durante o quebra-quebra. Eles atiram contra os manifestantes que jogavam pedras. Logo depois do confronto, a Polícia Militar reconheceu que não havia efetivo suficiente para controlar a multidão. Se tivéssemos ali 50 mil policiais, cada um segurando um, talvez teríamos impedido, mas não tinha. Os policiais militares foram afastados das ruas depois de passarem por avaliações psicológicas, mas continuam na corporação e exercem funções administrativas. O inquérito instaurado para apurar o caso ainda está em andamento. A manifestação deixou 49 feridos, 8 pessoas presas e 11 ministérios depredados e incendiados. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas gravemente durante o protesto. O servidor público aposentado, Carlos Giovanni Cirilo, de 61 anos, levou um tiro no maxilar, passou por uma cirurgia na UTI do hospital de base. O estudante Vitor Rodrigues, de 21 anos, teve parte da mão dilacerada por uma explosão de rojão. Também passou por cirurgia. Um terceiro manifestante que teve o olho machucado e um morador de rua também foram internados no hospital de base. O que a gente vê que ainda há consequências daquelas cenas lamentáveis. Exatamente. Olha, é preciso ser levado em consideração a forte pressão que estava sendo exercida sobre esses policiais militares. Eles estavam acuados, estavam ameaçados de agressão, até de linchamento, em razão do pequeno número. E você vê que os policiais, além disso, ainda estavam desprotegidos, alguns deles sem capacete, sem colete de proteção contra bala, uma série de coisas. Mas as imagens mostram também um certo despreparo. O policial atira a esmo. Ele não atira exatamente contra as pessoas, atira meio na diagonal, para cima, correndo o risco, inclusive, de atingir pessoas que estão nos prédios, naquelas mediações ali do conflito, né? Esse despreparo é uma conta que tem que ser paga pela própria Polícia Militar, que deve explicações com relação a isso. Não é a primeira vez que policiais militares são flagrados fazendo bobagens exatamente mostrando evidências desse despreparo. Mas é correta a decisão de afastá-los do serviço até que isso seja tudo adequadamente esclarecido. E depois da cirurgia realizada no início deste mês, o aposentado Carlos Giovanni Cirilo foi transferido para o hospital da cidade de Belo Horizonte, onde ele mora. Os outros 3 feridos já tiveram alta. E depois de 3 adiamentos consecutivos, o PSDB decidiu continuar no governo. De acordo com os caciques do partido, a permanência na base é para ajudar na aprovação das reformas. Mas os tucanos fizeram uma ressalva. Podem reavaliar a posição em caso de fato novo que comprometa o presidente da República. Mesmo assim, o Planalto comemora a volta das atenções para a área econômica. É sobre isso que conversamos agora com o repórter Vitor Boiadian. Foco agora nas reformas, né, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Orengo, Cláudio, boa tarde a todos. Pois é, olha, foram nos últimos 4 dias 2 vitórias importantes para o governo recuperar a governabilidade.
Primeiro, a absolvição da chapa que elegeu o presidente Temer no Tribunal Superior Eleitoral e agora essa decisão do PSDB de permanecer na base do governo. É claro que isso, segundo alguns caciques tucanos disseram, é um apoio que está condicionado ao surgimento de fatos novos contra o presidente Michel Temer na investigação a qual ele é submetido. Mas para o Planalto são notícias importantes para a retomada das agendas do governo, principalmente no Congresso Nacional. Aliás, o presidente Michel Temer tem hoje uma agenda extensa nesse trabalho para superar a crise política. Se reúne com sindicalistas, com bancadas de estados e à noite tem um jantar com governadores de estado lá no Palácio da Alvorada, onde pode acenar com mais apoio federal para os estados que estão com dificuldades fiscais. Nesses apoios, o governo e o presidente Temer pode acabar conseguindo ter vantagens, tanto lá no Congresso com uma eventual denúncia contra ele por parte do Ministério Público, mas também para a retomada da agenda de votação das reformas, que a equipe econômica considera fundamental para a melhora do ambiente econômico, a geração de empregos e, consequentemente, para mais apoio ao governo Michel Temer. Orengo. Obrigado, Vitor. Agora com o PSDB ainda no barco, Cláudio, foco lá nas reformas. Exatamente. O que a gente percebeu nesse episódio é a imensa dificuldade que o PSDB continua tendo de descer do muro. Desceu, mas não desceu, né? Desceu do muro para ficar do lado do governo, governo que apoia, que inclusive viabilizou, mas não desceu completamente. Ainda continua ali de olho na possibilidade de voltar para cima do muro e ficar esperando que os acontecimentos para ver se mantém ou não mantém o apoio. É o velho PSDB em ação. O Ministério Público ofereceu denúncia contra a deputada Sandra Farage pelo crime de estelionato. A distrital teria embolsado mais de R$140 mil em verba indenizatória. De acordo com a denúncia, o crime que aconteceu em março de 2015 a março de 2016 teve vantagem ilícita que causou prejuízo à Câmara Distrital de mais de R$142 mil. A denúncia pede que a deputada Sandra Farage pague um valor mínimo de R$200 mil para reparação à administração pública. Pela apuração dos promotores, a deputada Sandra Farage teria dado um calote a uma empresa de publicidade contratada pelo gabinete dela. Em nota, a deputada disse que o Ministério Público errou ao oferecer denúncia. Acrescentou que é vítima de uma armação feita por funcionários demitidos do gabinete. Em abril, a operação com o nome Emero do MP cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de condução coercitiva. Os alvos foram a deputada distrital Sandra Farage, o irmão dela, Fadi Farage. Eles são acusados de corrupção e falsidade ideológica, entre outros crimes. E até o fim do ano, a ciclovia da IPTG deve finalmente ser concluída. O Departamento de Estradas de Rodagem garante que o espaço para ciclista não vai ocupar a polêmica faixa exclusiva para ônibus. A obra de mais de R$8 milhões vai ligar cidades como Taguatinga e Guará. Hoje, cerca de 120 mil carros, motos e ônibus se dividem nessas 3 pistas e mais a faixa exclusiva aqui na IPTG. Pela expectativa do governo, até o fim do ano, 2 faixas laterais que em alguns trechos se transformarão em uma faixa central farão parte aqui da IPTG. A obra vai custar cerca de R$8 milhões e terá mais de 25 quilômetros de extensão, ligando Taguatinga ao CIA. Em alguns trechos ela se localiza nas 2 laterais, em outros ela está ao centro e em uma das laterais, em outros trechos ao centro e na outra lateral, justamente para atender os diversos aglomerados urbanos que ali temos. O setor de indústria, o Lúcio Costa, o Guará, o Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueiras e Taguatinga. E o diretor deixa claro que a ciclovia não vai ocupar o espaço da faixa exclusiva. Aquela pista de concreto lá estabelecida é do BRT Oeste. Então, logo os ônibus cheguem com a porta do lado adequado, efetivamente aquilo vai funcionar. Daí a necessidade, óbvio, de termos essa ciclovia de forma projetada e fazendo sempre a necessidade do transbordo, quando acontecer, via passarelas de pedestres que já estão construídas. A Renata, coordenadora da ONG Rodas da Paz, diz que a obra é esperada desde 2007 e mesmo comemorando que a ciclovia finalmente deve sair do papel, ela diz que alguns pontos precisam de atenção. A ciclovia da IPTG é muito bem-vinda, é uma necessidade da cidade e a gente quer que ela tenha durabilidade, né? Que ela não apodreça por erros de execução ou por um mau uso, às vezes, de caminhão que vai passar por cima ali de onde a ciclovia está instalada.
O anúncio de mais essa obra mostra algo que é inacreditável, aquela faixa que até hoje não é utilizada pelos ônibus. Aquilo é ridículo, né? Porque isso, minha gente, estamos falando do governo Arruda, que fez a IPTG, fez aquela reforma da IPTG, e aquela faixa concretada, uma faixa que foi dimensionada exatamente para receber ônibus, que tudo que o governo precisava, os sucessivos governos, inclusive o atual, era exigir que essas empresas de ônibus que ganham tanto dinheiro prestando esse serviço, comprassem ônibus com portas que abrissem do lado esquerdo. Mas eles não parecem ter essa moral toda com os donos de ônibus e não fazem a exigência, e está lá aquela faixa sem uso até agora. Mas é muito positivo que se construam ainda mais ciclovias. Precisamos cortar todo o Distrito Federal, ligar todas as cidades, todos os bairros, todas as quadras por ciclovias. Isso sim é um avanço importante na política de mobilidade urbana. E agora a lista do racionamento. As regiões afetadas hoje são Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas, Esplanada da Torre e condomínios do Jardim Botânico. Estão no rodízio também Taguatinga Sul, setor Primavera, Arniqueiras, Guará, Areal e Riacho Fundo 1. E a seguir, novas fraudes no saque do FGTS e ataque de hackers ao sistema do GDF. Notícias que você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.